Olá a todas e todos que estão nos acompanhando no nosso projeto de estudos, do livro A Gênese, na visão espírita. As minhas boas-vindas, então, a todos a essa que é a nossa videoaula número 8, já a 8ª aula desse projeto. Acredito que eu não tenha comentado em nenhuma das outras aulas precedentes, mas é um aspecto que eu gostaria de deixar bem claro. Talvez eu devesse ter falado isso já na aula 1, ou mesmo acredito que num vídeo introdutório que nós tivemos. Nunca foi meu objetivo explanar ou esgotar todos os assuntos, ou todos os aspectos, ou todas as dimensões envolvidas em cada um dos temas, em cada um dos assuntos aqui abordados. Muito longe disso. Para você que tem me acompanhado desde a aula 1, fica bem claro que o que eu estou tentando fazer é um estudo fiel ao que consta no livro, na obra Gênese, de Allan Kardec, e talvez não, com certeza, dois aspectos eu preciso salientar, preciso deixar bem claro, O primeiro aspecto é que não nos esqueçamos de que a obra Gênese, ela é de 1868 e nós estamos em 2020. Portanto, muitas coisas ao longo da obra, e principalmente, quase sempre, de cunho científico, É claro que eu vou fazer atualizações, vou fazer um adendo, deixando bem claro o que a ciência já descobriu, ao longo de todos esses anos, desde a publicação da obra Gênese, Então, esse é um ponto, essa atualização. O segundo ponto, e como não poderia deixar de ser, é óbvio também que em muitos momentos eu exporei o meu ponto de vista, a maneira com a qual eu vejo determinado assunto, determinado tema, e isso não quer dizer, em hipótese alguma, que eu esteja querendo doutriná-los ou, de certa forma, intelectualmente coagi-los ou coagi-las a comprar a minha ideia, de maneira alguma. É tão somente, quando ocorrem esses momentos, é tão somente a minha visão, o meu ponto de vista enquanto pesquisador, enquanto físico que sou, enquanto espírita que sou, sobretudo enquanto cristão que sou também. Todos vocês que estão me acompanhando, todos que são de fé espírita ou não, essa obra, esse vídeo, ele não é dedicado somente a quem é espírita, ele é dedicado a todo aquele, toda aquela que tem, eu já falei isso antes, que tem como eu o desejo inquebrantável de saber, o desejo de percrustar o desconhecido, o misterioso, retirar esse véu de mistério das coisas, véu esse que a ciência já tem retirado de muitos fenômenos, de muitas coisas, de muitos eventos na natureza, no nosso mundo físico mesmo. A ciência já tem explicado muitos eventos, muitos fenômenos que antes eram tidos como prodigiosos, como milagrosos, atribuídos a entidades espirituais, e a ciência hoje explica com as leis da física, da química, as leis da geologia, enfim. Então,
quando eu abordo um ponto de vista específico, em hipótese alguma é para me impor a ideia e nem tampouco ao raciocínio de ninguém. O que eu busco, né, o que eu busco nessas elucubrações, nessas, às vezes, postagens de ideias, é convidar a todas e a todos de boa vontade que exercitem o livre pensar, né? O livre pensamento, que exercitem a nossa maravilhosa capacidade de raciocínio, de usar a razão, de usar a lógica. E aí cada um é baseado, cada um tem por base os seus próprios princípios, né? Os seus próprios modelos os quais você segue, né? Por exemplo, eu sigo a ciência. Para mim, a ciência é a coisa mais maravilhosa que nós temos como ferramenta para descobrir o novo, né? Para descobrir as coisas obscuras, né? Eu falei agora há pouco que a ciência já desvendou uns 100 números de mistérios físicos e ela também está desvendando o que eram mistérios espirituais, né? Todas as leis do mundo espiritual, as leis que regem esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Toda essa fenomenologia tem um lugar também na ciência, até mesmo na ciência positiva, de maneira muito sutil, por enquanto, mas isso há de se estender e abranger áreas muito mais específicas, muito mais positivas, por assim dizer. Só para citar um exemplo, a área de física matemática, ela trabalhando nas multidimensões, né, trabalhando em espaços dimensionais, tem muitos resultados interessantes para se abordar sobre esse assunto, né? Quem sabe um dia nós venhamos a comentar sobre isso, né? Bom, esse foi o primeiro ponto que eu falei, né? O segundo ponto é que talvez o principal objetivo dessa abordagem, né, dessas aulas, dessas videoaulas sobre a Gênese, é despertar em você, caro ouvinte, despertar em você o desejo da leitura, despertar em você o desejo da pesquisa, despertar em você o desejo da leitura consciente, da leitura crítica, despertar o que o próprio Kardec escreveu, de que não devemos aceitar as coisas grosso modo, goela abaixo, sem raciocinarmos os porquês, sem raciocinarmos as causas e consequências, sem pensarmos exatamente sobre o porquê estamos acreditando naquilo que dizemos acreditar. Toda a doutrina espírita, ela, de certa forma, nesse aspecto, ela gira em torno dessa questão de consciência, dessa questão de nós sabermos entender o que estamos acreditando, né? Sabermos avaliar, pesar, qualificar, quantificar aquilo que nós tomamos como verdade. Não é à toa que o aspecto científico da doutrina espírita, ele existe de maneira primeva exatamente para preservar esse lado, essa dimensão que ela é fundamental, para que todas essas ideias não descambem para um caráter puramente mitológico, puramente místico, que, bom, eu respeito a quem tem essas tendências, mas não é assim que eu costumo raciocinar, não é assim que eu costumo pensar as coisas na vida, né? Eu costumo pensá-las muito com o pé no chão, muito com raciocínio lógico, racional, pautado na ciência, na lógica, nas evidências, enfim. Felizes aqueles que pensam assim e felizes os que não pensam também. Cada um procura alento e procura conforto naquilo que melhor lhe aprouve. Então,
que fique registrado, né, que talvez o principal objetivo desse nosso estudo é despertar curiosidade, é despertar desejo de aprender, de estudar, de ir atrás, tá certo? Então, dando continuidade, né, ao estudo do capítulo 2 do livro A Gênese, né, estamos estudando Deus. É muito interessante o estudo desse capítulo, porque lembrando dos pilares fundamentais, assim, no que se baseia a doutrina espírita, já falamos aqui em situações anteriores, que a doutrina espírita é baseada em 5 pilares, né, 5 verdades, e a primeira delas é a existência de Deus. Então, de maneira muito coerente, né, o capítulo 2 do livro A Gênese trata exatamente de Deus, da divindade, né? E esse capítulo 2 nós já tratamos, né? Começamos com provas da existência de Deus, né? E aí, só recapitulando, a prova da existência de Deus não é direta, né? Pois não temos como abarcar com os nossos sentidos a existência de Deus. Então, chegamos à conclusão da sua existência através das suas obras. É o que esse item do capítulo 2 nos demonstra. Depois, o capítulo 2 vai para o item dos atributos da divindade, né? Quais as características, quais os atributos que Deus precisa ter, né? Onipotência, onisciência, sabedoria infinita, poder infinito e soberanamente a bondade e justiça, enfim, todos aqueles atributos que vimos nesse item, né? Na aula passada, né, na aula 7, nós vimos a ação de Deus, como se dá a ação divina, a ação de Deus, como Deus age na humanidade e, enfim, em toda a sua criação também, né? A providência divina, né? Debatemos um pouco sobre a providência divina, né? Então, como conclusão, eu lembro até que bem no finalzinho eu concluí, aí foi conclusão minha, né? Mas que fica bem claro na leitura do texto que Deus, para a ação dele mesmo, ele usa as leis da natureza, né? As leis naturais, e nos usa também, né? E isso é lindo. Nós somos copartícipes dos planos de Deus, da providência divina, cada vez que ajudamos uma pessoa, cada vez que ensinamos algo, cada vez que socorremos alguém, cada vez que amamos, cada vez que cultivamos uma amizade, cada vez que levamos alento, enfim, cada vez em que de alguma maneira aliviamos a dor e o sofrimento de alguém, nesse momento estamos sendo instrumentos da providência divina. Deus age certamente através de nós também. E hoje, finalizando esse capítulo 2, né, o capítulo sobre Deus, vamos falar num tema também que é muito interessante e acredito que já tenha sido um ponto questionado por todas as pessoas que já pensaram seriamente sobre Deus, né? É o item a visão de Deus. Nós podemos ver Deus. Como nós veríamos Deus? É possível ao homem ver Deus, né? Então, para quem quiser acompanhar e fazer seus estudos posteriormente, né? Está no capítulo 2 do livro A Gênese, e esse assunto, a visão de Deus, ele vai dos itens 31 até o item 37, é o que nós abordaremos, né? Nessa videoaula de hoje. Então, a visão de Deus. No item 31 do livro A Gênese, né, Allan Kardec começa escrevendo algo muito interessante e que alude, né, vem de encontro daquela possível pergunta que talvez muitos de vocês, eu já fiz essa pergunta há muito tempo, né, talvez, muito provavelmente vocês também tenham feito, enfim. Kardec escreve assim, capítulo 2, item 31.
Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais as perguntas que se formulam todos os dias. Então, muito interessante, né? Então, vamos por partes. Primeiro a resposta ao questionamento. Se Deus está em toda parte, por que nós não o vemos, né? Vamos falar um pouquinho de fisiologia da visão. É importante falar sobre isso. Fisiologia da visão. E abrangendo também para a fisiologia da audição, que é tudo que nós percebemos no mundo à nossa volta, tudo que tudo que nós percebemos, todas as informações nos chegam através dos 5 sentidos conhecidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e somestesia, né? Então, esses cinco grupos sensoriais nos informam sobre o mundo. E é preciso expor aqui agora que esses 5 sentidos, eles são muito limitados. Eles são limitadíssimos, né? Tanto a nossa visão, quanto a audição, quanto o olfato, quanto o paladar, quanto a somestesia. Somestesia é o que se chamava antigamente de tato, né? Porque quando se chama tato, se alude muito ao que eu posso tocar com as mãos, né? Mas o tato é algo muito mais abrangente, ele envolve todos os neuroreceptores que nós temos espalhados por toda a superfície da nossa pele, né? Então não é só aquilo que eu posso tocar, pegar, é a minha sensação de frio ou de calor, de arrepio, sensação de conforto ou não, sensação de equilíbrio ou não, tudo isso tem a ver com o que nós chamamos de somestesia. É um grupo de neuroreceptores, né, que captam todas essas sensações do meio, via conjunto de nervos, levam isso via corrente elétrica neuroquímica para o cérebro e lá é decodificado na sua devida área, né? Isso vale também para o paladar, vale para o olfato, a olfação, vale para a audição e vale para a visão. Mas todos esses sistemas sensoriais, eles são muito limitados, muito limitados. Eu vou citar 2 exemplos, né? 2 exemplos. Visão, vamos começar com a visão. Porque a visão é, de longe, talvez o sentido que mais nos leva a captar coisas do meio, né? Visão e audição. Talvez seja através da visão e a audição que nós captamos do meio, por assim dizer, mais de 70% das sensações e informações. E, no entanto, muitíssimo longe nós estamos de abarcar tudo o que existe no meio. Pelo simples fato de que todas as nossas sensações, todos os nossos receptores neurosensitivos, eles trabalham numa janela muito limitada, numa janela, na verdade, muito pequena. Falei que ia citar 2 exemplos. O primeiro deles é a visão, né? O que nós vemos, nós só vemos através da luz. Por que nós vemos os objetos? Por que nós vemos o verde das árvores, o colorido belo das flores, o rosto da pessoa amada, o azul do céu, os floquinhos brancos das nuvens, às vezes cinzentos na época das chuvas, né? As superfícies, os tons, cores e tudo mais. Essa visão, ela funciona da seguinte forma: precisa haver uma fonte luminosa, no nosso caso é o sol, né, durante o dia, e à noite as luzes artificiais, ou quando estamos em ambiente interno e fechado, desculpa, usamos o concurso das luzes, né, das fontes luminosas. Bom, a luz é uma onda eletromagnética. Aliás, a luz ela tem uma característica dual. Dependendo da maneira que você precisa usar a luz, ela pode se comportar como uma onda eletromagnética
ou ela pode também comportar-se como partícula. E aí, como partícula, as partículas de luz são os denominados fótons. Então, o que é que acontece? Para o fenômeno da visão, nós precisamos interpretar a luz na sua dualidade. Enquanto fótons, por que nós enxergamos as coisas? É porque a luz, ou seja, os fótons, batem no objeto. Em batendo no objeto, esses fótons ricocheteiam e atingem a nossa retina. Só que quando os fótons batem no objeto e ricocheteiam e retornam à nossa retina, eles carregam informações da imagem do objeto os quais ele bateu. Indo para a nossa retina, eles carregam essa imagem e num mecanismo eletroquímico complicadíssimo, essas imagens são eletricamente levadas para o cérebro e o cérebro, nas suas áreas pertinentes, vai decodificar essa informação e é isso que nós entendemos como imagem. E é assim que funciona, grosso modo e de uma maneira talvez até violenta de resumir, mas de uma maneira muito resumida, é assim que se processa a visão. Porém, do ponto de vista eletromagnético, né, porque a luz ela tem essa dualidade, ela é partícula, mas é onda também, né? A luz, o espectro eletromagnético, ele é muito grande, ele é enorme. Mas a nossa retina, o nosso olho, só foi projetado para uma largura de banda, por assim dizer, muito restrita. Os nossos olhos só enxergam basicamente as cores do arco-íris e a combinação linear dessas cores. São as cores que vão do azul até o vermelho. É o que nós enxergamos. Então, tudo aquilo que nós enxergamos está dentro dessa janela, está dentro desse espectro muito pequeno, muito pequeno. O infravermelho, por exemplo, frequências que estão abaixo do vermelho, nós já não vemos. O ultravioleta, frequências que estão acima do azul, do violeta, nós também não enxergamos. O raio-x é um tipo de luz também, que nós não enxergamos. A radiação térmica é um tipo de luz também que nós não enxergamos. Ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, ondas que chegam nos nossos aparelhos celulares, as ondas que chegam na nossa casa em forma de micro-ondas, quer seja para a internet, quer seja as ondas de satélites, das TVs via satélite, enfim, as micro-ondas, todo esse espectro é luz. Tudo isso é luz. E nós só enxergamos uma janela, como eu já falei, muito restrita, muito estreita. Para vocês terem ideia, existem fisiologicamente outros tipos de olhos que enxergam muito mais. O mundo das abelhas, por exemplo, e o mundo das borboletas são muito mais coloridos, porque os cones e bastonetes, aquelas células específicas que têm por função captar a intensidade da luz e captar os tipos de frequências que denotam as cores, nas abelhas e nas borboletas, são muito mais especializadas. Então, o mundo das abelhas e das borboletas, elas veem o que nós vemos, só que veem com uma paleta de cores muito mais abrangente do que o que nós vemos. Então percebam que o que nós vemos é muito limitado, o que nós vemos o que nós vemos é, como eu já falei, do espectro eletromagnético, é uma janela muito pequena, muito limitada. E mesmo assim, se desdobra diante de todos nós esse mundo multicolorido que, para usar a menor das palavras, é lindo, é inteiramente lindo, né? Passando para os ouvidos, nossas sensações auditivas,
também é muito limitado. Olha só, o ouvido humano ele só capta frequências de som, frequências audíveis. O ouvido humano ele só capta frequências que vão dos 20 Hz aos 20 kHz ou 20 mil Hz. Todos os sons que nós ouvimos, né? As músicas, a fala dos cantores, a nossa fala, esse áudio que você está ouvindo, o som do farfalhar das folhas umas nas outras, o latido dos cães, os miados dos gatos, aquele barulho embalante das ondas do mar, o canto dos pássaros, a doce melodia que sai da boca de quem amamos, os sons, nossos sons das pessoas, enfim, todos os sons e ruídos que se ouve, ele está nessa pequena janelinha também de áudio que vai dos 20 Hz aos 20 mil Hz ou 20 kHz. Não ouvimos os infrassons, que são frequências abaixo de 20 Hz, e não ouvimos os ultrassons, que são sons com frequências acima dos 20 kHz. Interessante que a ciência ela nasceu um pouco desse contingente, ou dessa falta de contingente. Na verdade, a ciência nasceu para, em parte, e muito para suprir essa carência. Os nossos olhos sendo muito limitados, a ciência desenvolveu o microscópio que nos permite ver o invisível aos olhos nus, o infinitamente pequeno. Através do microscópio nós vemos células, bactérias e vírus, né? Há microscópio agora que os microscópios eletrônicos, microscópios de tunelamento, que são microscópios nucleares, que nos permite ver até estruturas moleculares, né? Até o infinitamente grande, que também os nossos olhos não conseguem alcançar, e aí a ciência desenvolveu telescópios, radiotelescópios, telescópios orbitais, como o telescópio Hubble, né, que está em órbita da Terra, que nos mostra uma imensidão de outras galáxias, de outros mundos. Foi fotografado, inclusive, no final do ano passado, para o começo desse, foi fotografado pela primeira vez um buraco negro real, que antes era uma estrutura teórica, né, e hoje já sabemos que é real. É muito interessante esse comentário de que a ciência, na verdade, o que ela faz é expandir os nossos sentidos, né? Antes nós só tínhamos esses sentidos, né, para entendermos a natureza. A ciência, através da tecnologia, nos concede ferramentas que nos fazem, essas ferramentas nos fazem enxergar mais e ouvir mais e, por conseguinte, sentir mais. Então, essa pergunta, né, que Kardec ressalta aqui, né, se Deus está em toda parte, por que não vemos? Ora, se nós não vemos nem na inteireza o que existe materialmente, se a nossa visão ela é limitada até para coisas que são corriqueiras, que são do dia a dia, coisas que estão na frente do nosso nariz, nós não temos a capacidade de ver. Quer ver um exemplo bem claro? Toda vida que um vento bate na sua face, tem ar ali, você não vai negar, você sente o ar bater na sua cara, está na sua frente, mas você o vê? Não, né? Então, a perspectiva de ver Deus observa que é bem diferente, né? Sem falar que até das coisas que nós vemos, e mesmo as coisas que estão naquela faixa bem limitada, muitas delas nós nem sequer nos lembramos, nem sequer nos chegam de forma consciente, né? Aliás, o maravilhoso escritor francês, né, já desencarnado, Antoine de Saint-Exupéry, o escritor de O Pequeno Príncipe, né? No livro dele, citado O Pequeno Príncipe, tem uma parte que ele diz uma coisa maravilhosa, né? Aliás, eu acho que é no diálogo entre a raposa e o Pequeno Príncipe, onde a raposa diz o seguinte para o Pequeno Príncipe: o essencial escapa aos olhos. E é verdade.
Nós vemos tudo, mas o que é que nós enxergamos, né? Às vezes coisas que estão do nosso lado, coisas que estão na nossa frente, nós sequer percebemos. E isso vale tanto do ponto de vista físico, né? Fisiológico, e talvez até principalmente do ponto de vista moral, emocional e ético também. Então, ver Deus não do ponto de vista físico, seria algo então inadmissível, porque nós não temos ainda nem compreensão de Deus. Então, para a visão de Deus, desculpa, para a visão de Deus seria necessário primeiro uma compreensão relativa, né, a Ele, compreensão é essa que nós temos, e não temos ainda aparelhagem física para ver algo que é tão diferente de tudo isso, que é tão maior do que tudo isso, né? Então, eu acredito que do ponto de vista físico e fisiológico, fica muito claro porque não temos ainda visão, né? Visão física de ver Deus. O que nos leva agora ao segundo aspecto, né? A segunda parte da questão, que Allan Kardec diz assim, ó. A pergunta eu vou repetir a pergunta. Se Deus está em toda parte, por que não vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Então essa é a outra questão. Em outras palavras, vamos ver Deus quando desencarnarmos? Ou seja, quando estivermos fora do corpo físico. Eu acabei de falar das limitações, né? Das limitações físicas. Só que agora o contexto é outro, a realidade agora é outra. Estamos desencarnados, não possuímos mais esse corpo físico, que apesar de perfeito, é grosseiro, é muito denso, nos impede de captarmos todas as sensações do meio. Mas e aí? Despojados desse corpo, veremos a Deus? Simplesmente assim? Também não, né? Também a questão não é essa. Na verdade, quanto a isso, Jesus nos dá uma pista, né? Jesus nos dá uma pista lá nas bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, na parte das bem-aventuranças, tem uma delas que diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Então, já está aí o primeiro pré-requisito espiritual. Nós só teremos a capacidade de ver Deus quando tivermos a pureza de coração. E aí, na doutrina espírita, na roupagem espírita e em função de tudo aquilo que nós já estudamos, é preciso entender que quando Jesus diz assim, só os puros de coração verão a Deus, na verdade, Jesus está se referindo à pureza espiritual, né? É o espírito puro. Então, somente quando formos espíritos puros é que teremos a prerrogativa, teremos a perspectiva e a possibilidade de vermos Deus. Então, bom, falando por mim mesmo, que é a única pessoa de quem eu posso falar, eu estou muito longe mesmo de ver Deus. Lembrando que, lembram lá do Livro dos Espíritos, o capítulo que fala na hierarquia espírita, né? Nós somos espíritos ainda naquela escala espírita, lembra das 10 classes e 3 ordens? Em que ordem nós estamos ainda, né? Fica aí para cada ouvinte aí tecer a sua própria perspectiva, tecer o seu próprio juízo de valor, de se está perto ou não de chegar à pureza espiritual. Só para lembrar, né? Segundo Kardec, segundo a pesquisa dele, o estudo, da qual eu compartilho, eu aceito e sou profundamente seguidor. Então, na perspectiva dele, o que é o espírito puro? A ordem mais elevada, né? Quando o espírito adquire a pureza espiritual, né? O que é o espírito puro? Na definição de Kardec, é
o espírito que não sofre mais a influência da matéria. Quando o espírito não sofre mais a influência da matéria, ele torna-se então espírito puro. Então, nessa perspectiva, se esse é um dos pré-requisitos para se ver Deus, então eu creio que está também um pouquinho longe de nós termos essa visão, né? Então, acho que tá dando, deixando muito claro isso, né? Quanto a isso, no item 32, no item 32 aqui do livro da Gênese, né? Só para sedimentar, conforme o próprio codificador já havia escrito, né? Ele diz aqui no item 32, ó, os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Então é óbvio que só o espírito, é a essência espiritual que vai ter a capacidade de ver algo que em essência é espiritual também. Lembrando que nós não conhecemos a essência de Deus, nós não conhecemos a estrutura de Deus. Nem sabemos se ele tem uma estrutura. Deus, por princípio, precisa ser diferente de tudo aquilo que nós conhecemos, que nós não conhecemos e que imaginamos conhecer. Uma vez que ele é o Criador, se você não tem dúvida dessa premissa, e assim se faz necessário para que ele seja Deus, nessa perspectiva, estruturalmente, ele precisa ser diferente de tudo aquilo que nós concebemos. Então, para visualizar tal contexto, muito nós precisamos caminhar ainda. De onde vem que Allan Kardec escreve, então? Dá-se-á que ela o veja logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por elas sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas, e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Aquilo que nós falamos recentemente, né? Da necessidade dessa pureza espiritual, de nós retirarmos assim de nós tudo aquilo que nos impede a visão de Deus, né? Interessante que no item 33, Kardec, ele usa didaticamente, pedagogicamente, de maneira muito bela, um exemplo muito interessante. Ele usa o exemplo de uma pessoa que ela está nublado, né, muitas nuvens no céu, e a pessoa, ela quer ver o sol. Primeiro, ela sabe que o sol está ali, porque embora ela não esteja vendo, por causa das nuvens densas, né, ela vê aquele foco, dá para ver aquela mancha meio que disforme, mas ela percebe que tem um ponto focal além das nuvens. Mas aí, para tirar a dúvida, a pessoa vai escalando essa montanha, vai escalando até chegar num ponto da montanha, né, que está acima das nuvens. Nesse ponto, indubitavelmente, com o céu azul, a pessoa vai ver, e agora, sem dúvida alguma, o sol, né? Então, Allan Kardec usa esse exemplo, né? Essa exemplificação para mostrar como é a nossa visão, ou como será a nossa visão de Deus. No item 33, ele encerra assim, olha só. O mesmo, lembrando da história da pessoa escalando a montanha, né, a montanha alta suficiente para ultrapassar o nível das nuvens e finalmente ver o sol. E aí Allan Kardec escreve: o mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é, com relação a ela, verdadeira matéria ainda grosseira demais para certas percepções. Ele, porém, se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos.
Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. E aqui muito interessante, porque Kardec está falando agora de um contexto não mais físico, mas ele está falando da purificação espiritual, não agora somente do ponto de vista físico, mas do ponto de vista moral também, do ponto de vista daqui. E aqui ele usa no início a figura do perispírito, né? Na verdade ele está aludindo aqui ao duplo etéreo, mas isso é um outro contexto que não há porquê comentar isso agora, mas o fato é que há uma estrutura naquilo que nós chamamos de espírito que nós somos, e essa estrutura também se depura. Essa estrutura também vai se afinando, vai se cristalizando, vai ficando, por assim dizer, mais perfeita. E aquilo que torna essa estrutura imperfeita, opaca numa visão figurada, a visão de Deus, são exatamente as nossas imperfeições, né? Orgulho e egoísmo, sobremaneira que temos ainda, a maldade, ignorância, enfim, todos os atributos que nos tornam ainda espíritos em franca ascensão ainda. Tal qual, à medida em que naquele paralelo com o alpinista, né? À medida que o alpinista vai subindo a montanha, as nuvens vão ficando menos densas, ele vai vai se livrando daquelas nuvens que impedem a sua visão. Tal é essa comparação com o espírito que somos, que à medida em que ele vai se depurando, ou seja, à medida em que ele vai subindo, vai se elevando na hierarquia dos espíritos, ele vai ganhando aí capacidades outras, percepções outras, sensações outras, até um dia chegar ao ponto em que Jesus nos explicou, né, quando ele fala que só os puros verão a Deus, né? Já na questão 34, né, no primeiro parágrafo, Kardec escreve uma coisa muito interessante. Olha só. Sendo Deus a essência divina, por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Então, essa pergunta inicial veremos a Deus? Veremos. Claro que veremos, quando atingirmos o mais alto grau de pureza espiritual, como está demonstrado aqui, né, nos textos. No item 34, muito interessante, que Kardec finaliza assim, ó. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito, desimpedida a visão espiritual das belidas que as obscurecem, ou seja, das manchas que a obscurecem, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Então, não é uma questão circunstancial. A nossa visão, a visão física, né, a visão fisiológica, ela é uma visão local, ela é uma visão, numa linguagem física, é uma visão muito à guisa de coordenadas. Você precisa escolher um objeto, você foca no objeto, e ele tem uma realidade física, ela tem um conjunto de coordenadas que a localizam, e nós vemos. Nós fazemos isso automaticamente, não precisa ficar pensando nisso. Já Deus aqui, nessa visão belíssima que Kardec está nos mostrando, já Deus, como ele está em tudo e está em nós, a visão dele tem esse mesmo automaticismo, essa mesma característica automática. A julgar pelas palavras de Jesus Cristo, por exemplo, como ele estava em profunda sintonia com Deus,
acredito eu, é extraordinário como Jesus muito provavelmente via Deus constantemente. Constantemente, porque é óbvio, a visão que Jesus usava, e aqui é opinião minha, tá? Não tem isso aqui no livro da Gênesis, não tem, aqui é lucubração minha, talvez devaneio meu, mas eu gostaria de expor. Muito provavelmente, né, Jesus tinha duas visões. A visão que ele usava por ele estar encarnado na Terra, e ele tinha que usar esse mesmo sistema binocular que nós usamos, mas ele tinha também uma visão, eu não duvido disso, uma visão muito diferente da nossa, que era a visão espiritual pura. E ele, como já era um espírito puro, com certeza, através dessa visão, ele via constantemente a Deus. Eu não tenho dúvida disso. No item 35, né, no item 35, Kardec escreve assim, o espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos, mas, à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Lembram do exemplo lá do montanhista, lá do alpinista? Então, ele, na hora que ele está no pé da montanha, né, tá tudo obscuro. Ele vê talvez aquela mancha rarefeita nas nuvens, né, mas à medida que ele vai subindo, à medida que ele vai ganhando altitude, vai se afastando da terra e vai ganhando o alto, aquelas nuvens vão se desanuviando, elas vão ficando menos densas, e cada vez mais o montanista lá ele vai vendo com mais nitidez aquele foco de luz brilhante e incontestável, né? E aqui nós temos, de novo, o uso de um dos pilares da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, né? Lembra que eu já disse anteriormente que aqueles 5 princípios da doutrina espírita, nós os usaremos em toda a doutrina. Eu digo mais, em todos os aspectos da nossa vida, qualquer eles que sejam. Se nós usarmos os 5 princípios da doutrina espírita só para lembrar Deus, existência e imortalidade da alma, pluralidade das existências, que é a reencarnação, né? Comunicabilidade com os espíritos desencarnados e, por último, evolução espiritual. Se nós raciocinarmos com muita responsabilidade e consciência com esses 5 princípios, eles nos dão respostas a todas as dúvidas das nossas vidas. E aqui, inclusive, como Kardec acabou de responder, ele responde a essa pergunta: veremos Deus depois da morte? Não. Só veremos Deus depois de muitas reencarnações, através das quais vamos adquirindo a pureza espiritual até chegarmos naquele ponto que Jesus Cristo, que Jesus de Nazaré falou lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Eu penso que ficou muito claro isso, né? No item 36, né, penúltimo item dessa questão, né, Kardec escreve assim, olha só: nenhum homem, consequentemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Isso acabamos de deixar patente, né? Explicamos isso de maneira fisiológica, de maneira biofísica, de maneira bioquímica, de maneira espiritual, de maneira psicoemotiva, de maneira de sensações. Eu acho que ficou, ante essa panaceia de abordagens, eu creio que isso ficou patente, né? Realmente, nenhum homem pode ver Deus com os olhos da carne, isso é claro. E aí Kardec, no meio do item 36, ele reafirma tal privilégio, ou seja, a visão de Deus, né? Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição, encarnadas em missão, que não em expiação. A exemplo aqui de Jesus Cristo, né?
Jesus Cristo não reencarnou na Terra, ele encarnou na Terra. Ele nunca esteve na Terra antes, em carne, né? em materialização do verbo. Ele o fez em caráter missionário. Isso eu creio que também não é mais de dúvida para ninguém. E, caros ouvintes, para encerrarmos, é interessante que Kardec aborda esse assunto no item 37, né? Para encerrarmos uma coisa bastante curiosa, né? A gente não falamos muito assim em ver Deus, a perspectiva da visão do divino, mas afinal de contas, você esperaria ver o quê em Deus? Já pararam para pensar nisso? Ah, eu quero ver Deus, será que eu posso ver Deus? Ficou claro que eu não posso ver Deus, mas quando nós finalmente enxergarmos Deus, o que você espera encontrar? Você espera ver um homem? Você espera ver o Deus antropomorfizado pelas culturas antigas? Espera ver aquele homem sério, de barba branca, de cajado reluzente, com raio na mão, com senho assim, franzido, sempre com raiva, que fica premiando e punindo a quem ele acha que pela justiça dele merece? É esse o Deus que você acha que vai encontrar e acha que vai visualizar? O que você pensa da aparência de Deus? Já parou para pensar nisso? Não esqueçamos nenhum de nós que aparência, textura, geometria, forma são atributos da matéria. E Deus, já vimos lá no item dos atributos da divindade, Deus é imaterial. Portanto, ele não tem forma. Portanto, ele não tem textura. Não há uma geometria de Deus. Percebem, então, como está longe a nossa visualização de Deus? Pelo fato até de nós nem sabermos o que é que nós vamos ver, nem sabemos o que é que nós vamos encontrar. Vejamos o que Kardec escreve a respeito disso, né? Olha só, no item 37, e o último item desse capítulo, Kardec escreve assim: sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer, sob uma figura humana ou como um foco de luz resplandecente? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreender o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. E eu penso que isso encerra, e isso, na verdade, resume aquilo que eu acabei de falar, né? O que é que nós esperamos ver em Deus? Que tipo de estrutura nós esperamos ver? Eu gosto da seguinte comparação. E aí eu vou encerrar essa aula com essa comparação. Vamos analisar as coisas feitas pelo homem. Tudo que o homem já construiu. Vamos imaginar agora uma bicicleta, vamos imaginar sapatos, um relógio, um aparelho celular, uma câmera de filmagem. Vamos imaginar agora um carro, um avião, uma nave espacial desses que a NASA usa para explorar o espaço. Olhem o computador que agora mesmo vocês devem estar utilizando para me ver, ou a tela do celular. Olhem o celular. Olhem os óculos, por exemplo. Um prato de comida feito carinhosamente, aquela deliciosa macarronada com frango. Olhem, por exemplo, uma ponte, um viaduto, um prédio, um edifício maravilhoso. Por trás de tudo isso,
por trás de todos esses exemplos que eu dei, está a figura do ser humano, obra das mãos dos homens. É produto da inteligência, fruto do trabalho do homem. Olhem um livro. Agora, vamos olhar a criação divina, né? Olhem o sol, as estrelas, o espaço impercrustável, né? Uma flor, uma rosa, as árvores, a maneira com que embrionariamente nós nos desenvolvemos, a vastidão do cosmos, os oceanos, os mares, todas as estruturas vivas, né? Os peixes, os pássaros, nós mesmos, os micróbios, os vermes, as minhocas, os paquidermes, né? Os elefantes, os marsupiais, os camelos, os chimpanzés, os orangotangos, as baleias, os cangurus, né? Os quirópteros, né? Os morcegos, os cefalópodes, as lulas, os polvos. Tudo isso é criação divina. Quando você olha o nosso sistema solar com os 8 planetas e conjunto de luas habitando a maioria deles, o nosso sistema solar, quando nós vemos o nosso sistema solar pertencente a uma galáxia, a Via Láctea, uma galáxia que contém, em média, 150 a 200 bilhões de estrelas. E quando nós vemos que o universo conhecido, não é o que há, não, o universo conhecido, que, de novo, é muito limitado porque é a visão que nós temos através da ciência e tecnologia. O universo que nos chega aos olhos tem aproximadamente, em média, de 100 a 300 bilhões de galáxias. E olha que essa parte é a parte material que corresponde a 4% do universo. Porque 96 outros por cento do universo, nenhum de nós, seres humanos, sabe o que é. É o que a ciência chama de matéria escura, energia escura. Do todo, nós só compreendemos pequenas partes em 4%. E Deus foi quem criou tudo isso. Como que será as mãos dele, né? Mãos entre aspas. Como que será a cabeça dele? Cabeça entre aspas. Percebe que a dimensão é outra, a proporção é outra. Nos é ainda inimaginável. Mas chegaremos lá, né? Chegaremos lá, na imensidão infinita dos tempos, certamente chegaremos lá, porque afinal de contas, como diz o cancioneiro espírita, nessa música linda, um dia todos nós seremos anjo. Beijo no coração, muito obrigado, paz e bem para todos e até a próxima.